Olá, boa tarde. Primeiramente, queria agradecer a presença de todos. Esse é o nosso primeiro curso nesse ano, em 2024, da Comissão de Ciência de Animais de Laboratório do Conselho Regional de Medicina Veterinária de São Paulo. Também queria agradecer toda a comissão. Nós somos em 8 membros, não, 7 membros, desculpa. E a nossa comissão ela é formada por 2 zootecnistas e 5 veterinários. Então, até vou apresentar todos para vocês. São pessoas bastante renomadas na área e têm contribuído bastante para que a comissão faça bastante projetos aí. Um deles vai ser os cursos. Então, a gente já tem 3 cursos programados ao longo do ano. Então, só para vocês conhecerem todo mundo, a gente tem como membro a Brenda Batista Lemos Medeiros, Camila Mota Mendes, a Cláudia Madalena Cabreira Mori, Cleide Lúcia Araújo Silva, Juliana Petri, eu, Luciana Sintra, e Marcos Antônio Maioli. Então, queria agradecer também todo o pessoal de eventos, que tem contribuído bastante para que esse evento aconteça. E eu vou passar a palavra para a Cleide, para apresentar os palestrantes. Obrigada, Cleide, obrigada, Gil, obrigada, Cláudia. Boa tarde, pessoal. Prazer estar aqui. Em nome da Comissão, de Animais de Laboratório do CRMV de São Paulo, gostaria de agradecer a presença de todos que estão conectados conosco hoje à tarde. E um agradecimento especial para nossas palestrantes, por elas terem aceitado o convite da nossa comissão. Eu vou falar rapidamente o nosso cronograma. Então, as palestras já vão se iniciar, logo depois da apresentação, com a doutora Cláudia Madalena Cabreira Mori, e depois seguirá uma palestra da doutora Juliana Petri, e pretendemos fazer uma discussão em uma mesa redonda, em torno do nosso tema de hoje, que é o aprimorando o bem-estar e o refinamento em protocolos experimentais. Então, são 2 palestras diferentes, mas que vão estar girando em torno desse tema que é super relevante para nós veterinários. E logo depois, aliás, enquanto as palestras estão acontecendo, vocês podem ir colocando as perguntas no chat, que eu, como mediadora, eu vou lendo, tá? Na ordem que elas forem sendo colocadas, e a gente faz uma discussão junto com a resposta dessas questões, tá bom? Então, sem mais delongas, gostaria de apresentar a nossa primeira palestrante, que é a doutora Cláudia Madalena Cabreira Mori. Ela tem graduação em Medicina Veterinária pela Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia da USP, de São Paulo, doutorado em Patologia Experimental e Comparada pela mesma instituição. Atualmente, ela é professora doutora do Departamento de Patologia da Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia da USP, e tem experiência na área de medicina veterinária com ênfase em ciência de animais de laboratório, atuando principalmente nos seguintes temas: genética de camundongos, caracterização de mutações, manejo e criação de roedores de laboratório, refinamento de procedimentos experimentais em animais de laboratório. Então, eu gostaria de agradecer novamente a professora Cláudia. Ela vai compartilhar conosco aqui as experiências dela nesse tema bem importante. Bem-vinda, doutora, muito obrigada. Obrigada, eu que agradeço, fico muito feliz de poder participar da comissão. Agradeço mesmo, assim, ao CRMV por organizar e por colocar em foco essa área tão importante, que é a área de animais de laboratório, que a gente, assim, os veterinários, ainda abraçaram, acho que de uma forma bastante recente, diferente das outras áreas de tradição, mas a área de animais de laboratório, ela é bastante recente, que a gente encarar realmente como atuação do médico veterinário, e está crescendo, está expandindo, e com certeza, tem muito para se pesquisar e muito para a gente avançar nessa área. Então, realmente, é uma iniciativa fantástica, sensacional, de a gente poder trazer, na verdade, acho que mais do que trazer informação, mas trazer esse tema para a discussão, que é extremamente importante. E eu, assim, eu
não tenho medo de dizer que é assim, o mais importante quando a gente pensa num delineamento experimental, quando a gente pensa num projeto de pesquisa, o mais importante é conhecer o seu modelo experimental. Conhecer o seu modelo e como que esse modelo vai ser tratado, e considerando que ele é um animal, é um ser vivo, né? Então, é muito diferente de você trabalhar no laboratório, com equipamento, com alguma coisa que seja inanimada, porque o animal, ele vai refletir, o comportamento dele vai refletir a forma que ele é tratado. Então, é fundamental que a gente realmente tenha esse conhecimento. Então, eu trouxe, na verdade, minha apresentação é mais para trazer uma discussão para vocês, né, do que uma palestra, uma aula propriamente dita. Deixa eu já compartilhar a tela. Todos estão vendo minha tela? Ok? Bom, o que eu vou apresentar, que a gente vai conversar hoje, é a respeito do refinamento dos procedimentos experimentais. Então, eu já trabalho há muitos anos, né, com animais de laboratório, quase 28 anos aí que eu trabalho na área, e sempre a questão do refinamento, do bem-estar, da melhoria dos procedimentos experimentais foi uma questão que vinha em foco, e acredito que sempre esbarrava em algumas dificuldades de falta de treinamento, de falta de conhecimento, e muitas vezes até falta de material, de informação que seja suficiente. Então, nós desenvolvemos, acho que alguns de vocês, vários de vocês já tiveram acesso, já conhecem, a gente divulgou bastante, né? É um site que chama Boas Práticas em Experimentação Animal, visando justamente o refinamento dos procedimentos em animais de laboratório. Então, vou apresentar algumas coisas para vocês, mas antes, só comentar como que surgiu, né, como que foi idealizado. Então, o site surgiu dessa necessidade de ter uma referência, de ter um material de apoio para que a gente pudesse, né, pesquisar, treinar os procedimentos experimentais, desde procedimentos mais simples até os mais complexos, mas um local que fornecesse esse material e fornecesse esse material, entregasse esse material de diferentes formas. Então, nós pensamos nos vídeos. Os vídeos, eles são fundamentais, eles são importantes, né? Porque o procedimento, ele depende da visualização para que a gente entenda a maioria dos procedimentos, então não basta um roteiro, uma descrição, um POP, por exemplo, como um POP de laboratório, que você vai preparar uma solução. Então, o procedimento, ele depende da visualização dos detalhes. Então, o site ele é baseado em vídeos e, além dos vídeos, né, nós trabalhamos também com uma descrição detalhada de cada procedimento e sempre também uma descrição referenciada, buscando trazer outros sites, referências na literatura, para que a gente pudesse embasar cientificamente essas informações. Então, isso foi a ideia do site. Na verdade, ele não começou como um site, né? Os vídeos eles começaram assim há muito tempo atrás, já nas minhas primeiras aulas de procedimentos com animais de laboratório, a gente desenvolvendo vídeos para que isso ficasse mais visual, mais fácil de entender, de passar essa mensagem. Então, eu já trabalhava com vídeos e a gente foi, aos poucos aprimorando, né? Até chegar a esse contexto. Daí, assim, esse contexto do site, né? Isso envolveu diversos projetos, uma quantidade muito grande de pessoas. Então, nós começamos com um projeto de mestrado, depois ele foi adiante com um projeto de doutorado, e nesses projetos, tanto do mestrado e do doutorado, foram se inserindo alunos, né? E cada vez mais, realmente, a gente traz, os alunos têm interesse, hoje mesmo, agora de manhã eu estava filmando novos vídeos, então isso é uma coisa legal também, né? Porque a gente tem a possibilidade de atualizar e incluir informação o tempo todo. Então, hoje de manhã a gente estava filmando o vídeo, revendo. É um material que a gente trabalha com, é um material dinâmico, e sempre trazendo as atualidades. Também, né, a gente tem um canal de comunicação, então pode mandar um e-mail
e nesse e-mail a gente tira dúvidas, a gente responde, vem várias sugestões para incluir procedimentos, e à medida do possível, né, a gente também vai trabalhando e vai incluindo esses procedimentos. Então, aqui vocês estão vendo a página principal do site. Na página principal, a gente tem um objetivo, né? Ele foi desenvolvido, então, inicialmente ele foi desenvolvido para que a gente pudesse utilizar nas aulas, na disciplina de animais de laboratório, mas também ele se expandiu para treinamento de profissionais, para a utilização das comissões de ética. Então, a gente fala um pouquinho da ideia, dos objetivos, tem alguns vídeos, né, uns vídeos apresentando o site, e o mais recente, né, aqui tem o nosso e-book. Então, também nós estamos trabalhando em outros formatos. Esse e-book ele acabou de ser lançado, ele foi lançado no dia 17 de janeiro. Ele está aqui disponível no portal de livros abertos da USP, que vocês podem acessar, vocês podem fazer download, né? O primeiro e-book que nós lançamos foram os procedimentos em ratos de laboratório, a versão em português. Em breve a gente já vai lançar uma versão em espanhol, que eu vou falar um pouquinho mais para frente, mas o nosso público, né, acabou expandindo bastante, então a gente tem pessoas do mundo todo, mas uma grande quantidade de usuários que são da América Latina. Então a gente pretende lançar em seguida uma versão em espanhol. E ele está aqui disponível, né, para PDF, para que possa ser consultado esse material. E esse material, além dos procedimentos, a gente tem os mesmos procedimentos, as descrições, os procedimentos em foto, mas ele tem uma lista bastante grande de referências bibliográficas também, com material de apoio. Daí nós dividimos, né, o site entre espécies animais e procedimentos. Então, a gente tem uma aba sobre delineamento experimental. Então, nessa aba de delineamento experimental, colocamos algumas informações que são importantes, né? Então, a gente tem aqui as vias de administração, temos diferentes vias de administração em animais de laboratório, né? Qual que é a frequência de administração que é indicada, né, nessa via, qual que é o tipo de contenção que deve ser utilizado, alguns comentários, especificações específicas sobre o determinado método, e o impacto, e aqui é importante o impacto sobre o bem-estar dos animais de laboratório, né? Então, aqui a gente tem aqui, por exemplo, né, a gente tem administração de substâncias, tem diferentes métodos, oral pode ser no alimento, na água, a gente usa muito, né, em animais de laboratório, administração por sonda, que é a gavagem, e tem também formas alternativas, que a gente utiliza um substrato, no caso a gelatina, que é uma forma menos invasiva, e nessa coluna a gente mostra comparativo de impacto. Então, se você vai fazer uma gavagem, ela tem um certo impacto no bem-estar do animal. Uma administração voluntária, o impacto ele vai ser menor, ele vai estressar menos. E isso, consequentemente, né, vai influenciar diretamente no seu resultado experimental. Além disso, né, a gente tem algumas tabelas também com volumes, isso é bastante importante, né? O delineamento experimental, ele tem que ser bem feito, tem que ser pensado mesmo, pensado de verdade, antes de desenvolver qualquer tipo de experimento. Então, aqui a gente tem as diferentes vias de administração por espécie, separado por espécie animal, qual o pH que deve ser, essa faixa ela deve ser respeitada, porque se a gente trabalhar com pHs diferentes, isso vai causar uma reação adversa, isso vai prejudicar o bem-estar do animal e, consequentemente, o experimento, né? E também volumes. Então, volumes máximos que a gente deve administrar, o calibre da agulha que deve ser utilizado para cada tipo de procedimento. Então, tudo isso tem que ser levado em consideração, mas, na maioria das vezes, você não encontra todas essas informações juntas, né? E isso acaba dificultando na elaboração do delineamento experimental. Então, a gente pensou realmente em cada vez, né, mais trazer informações e colocar tudo num local só, para que isso possa auxiliar o pesquisador. Temos também tabelas sobre analgesia, então a gente tem
doses sugeridas, né, para as diferentes espécies animais, para ratos, tudo referenciado, né, para camundongos, para hamster. Então, por enquanto, a gente está trabalhando com essas 3 espécies, né? A ideia é continuar desenvolvendo o site, incluir coelho, cobaia. Então, dinâmico, como eu disse, é dinâmico e cada vez mais a gente vai trabalhando com outras espécies e com outras informações. Então, aqui a gente já tem uma tabela auxiliando a questão da analgesia. Também a gente já está trabalhando para incluir anestesia. A anestesia é um pouco mais complexo, porque tem uma variação muito grande de doses, é individual, então a anestesia ela precisa, né, mesmo você tendo tabelas, tendo doses sugeridas, mas a anestesia ela precisa que tenha um veterinário acompanhando, que ele padronize, e cada caso é um caso, cada animal vai responder de uma forma diferente. Então, por isso a gente ainda não colocou, mas estamos trabalhando, tentar colocar pelo menos um direcionamento para anestesia. E temos aqui os procedimentos, né, nas diferentes espécies animais, nos ratos, nos camundongos, nos hamsters. É uma quantidade bem grande de vídeos, né? Então, aqui a gente tem, para rato, a gente tem técnicas de manipulação e contenção, tem administração de substância, tem coleta de sangue, tem técnicas anestésicas e outros procedimentos. Então, várias técnicas de contenção. Então, a gente tem aqui, para manipulação, simplesmente manipulação e troca de gaiola, que dificilmente, né, a gente vai encontrar uma referência específica. Então, nós temos, além do vídeo, né, tem a descrição, como que deve ser feito, né, esse procedimento, e apesar, né, de parecer um procedimento muito simples, mas se não é feito de forma adequada, isso vai estressar o animal e isso vai prejudicar, vai dificultar o manejo. E uma vez que o animal, ele, como eu disse, ele sente o nosso comportamento. Se ele ficar estressado, se ele ficar com medo do manipulador, vai ser muito mais difícil. Então, procedimento simples, olha, como pegar o animal de uma forma cuidadosa, de uma forma delicada, sem estressar, fazer a troca. Então, é o primeiro passo para a experimentação, né? Depois disso, a gente tem outros procedimentos. Então, a gente tem administração de substâncias, e a gente tem uma lista, né, de procedimentos que são para administração de substância. Então, a gente tem oral, como foi por gavagem, ingestão voluntária, intradérmica, intramuscular, intraperitoneal, subcutânea, diferentes vias. Então, por exemplo, uma injeção intraperitoneal também, né, um dos motivos, pelo menos o que é justificado, um dos motivos de escolha da injeção intraperitoneal, que é um procedimento fácil de ser feito, não precisa que o manipulador, teoricamente, né, que não tenha tanto treinamento, que ele aprende de uma forma fácil, mas, na verdade, não é bem assim. Tem detalhes, e, inclusive, existem publicações científicas na Laboratório Animals, demonstrando que mais de 20% dos erros em pesquisa acontecem por falha na administração intraperitoneal. Então, nesse vídeo está mostrando a posição correta do animal, a forma de contenção, que tem que ser feita uma contenção adequada, a posição que a gente insere, né, que você insere a agulha, ver se de fato está na cavidade, administra a substância, e depois devolve o animal gentilmente. Então, como eu disse, apesar de ser uma técnica que é conhecida por, ou pelo menos popularizada por ser relativamente fácil, que pode ser administrado volumes grandes da substância, mas ela também é sujeita a erros. Então, esse artigo que eu comentei, da revista Laboratory Animals, no título do artigo fala que a administração de substâncias, né, por via intraperitoneal, a via intraperitoneal ela pode ser uma caixa preta. Então, você está fazendo uma administração, mas a gente não consegue, você não tem referência exata do local que está sendo feito a administração. Então, primeira coisa, o animal ele tem que estar muito bem contido, de uma forma firme, ele tem que ser posicionado
na forma correta, senão a gente perde a referência do local onde vai ser feita a injeção. O tamanho da agulha tem que ser adequado, o volume da solução tem que ser adequado, o pH da solução tem que ser adequado, a gente tem que trabalhar com pH em torno de 7, porque substâncias muito ácidas ou muito básicas, elas podem causar uma irritação e podem causar até peritonite nesse animal. A posição e o tamanho da agulha é extremamente importante, porque a gente pode perfurar outras estruturas, então pode perfurar o intestino, pode perfurar a bexiga, ou se não, pode ser uma injeção mais paralela, que ela vai entrar na subcutânea ou na musculatura, se perder a referência. Então, tudo isso é discutido nesse artigo, né? Então, por isso que no levantamento eles fizeram uma revisão de literatura, então mais de 20%, né, dos erros experimentais acontecem por uma injeção que não é feita da forma correta, numa técnica que é considerada relativamente simples. Daí eu enfatizo a importância mesmo do treinamento e de conhecer passo a passo a técnica. E principalmente em relação à contenção. Então, as coisas têm que ser feitas por etapa. A primeira etapa é saber manipular e trocar o animal de gaiola. A segunda etapa é fazer uma contenção adequada nesse animal. E depois, a terceira etapa é o treinamento dos procedimentos, que isso vai depender, né, de cada um. Então, cada um também tem seu ritmo, tem seu passo para treinamento. E daí, essa pessoa está apta para realizar o experimento quando estiver dominando todas essas técnicas. Então, eu comentei algumas técnicas mais simples, né? Até as técnicas que são técnicas mais difíceis, mais complicadas de serem realizadas. A mesma coisa, né, a gente tem para camundongo. Então, por exemplo, aqui a gente tem as técnicas de troca de gaiola, contenção, né, contenção manual do camundongo, uma outra técnica que é também considerada relativamente simples, né? Mas se não for executada de forma correta, pode causar problemas de bem-estar, de estresse e até lesão no animal. Aqui, como vocês podem ver também, a gente trabalha com vídeos curtos, né, para demonstrar a técnica, mas para que eles sejam fáceis de assistir. Então, a ideia é que seja visualizada uma técnica pontual, né? Então, retira o animal da gaiola. Tudo isso está descrito no procedimento. Colocar o animal em uma outra gaiola, não fazer a contenção na gaiola onde estão os outros animais para não estressar, e depois fazer uma contenção de uma forma adequada, né? Que eu comentei com vocês. Essa técnica, né, ela pode ser, apesar de também ser considerada uma técnica relativamente simples, mas olha, nesse momento que vai ser feita a imobilização, se isso não for feito da forma correta, com a força correta, né, pode lesionar. Então, tem casos que causam até fratura de coluna cervical, coluna torácica, no momento da contenção. Então, toda a técnica, né, apesar de aparentar simples, mas ela tem as suas especificidades que a gente deve considerar. E, assim, e além disso, né, existe muito, atualmente, né, a gente tem uma fonte de informação assim, absurda ou de desinformação na internet. Então, tem muito material, se vocês pesquisarem aí, contenção, injeção intraperitoneal no Google, vocês vão encontrar uma série de vídeos, né, mas tem muitos vídeos que são incorretos também. E como que uma pessoa que não tem, né, não tem o conhecimento, está iniciando mesmo um projeto científico, um projeto de pesquisa com animal, se essa pessoa não tiver orientação adequada, ela pode pegar um vídeo que está sendo feito de uma forma incorreta e acabar levando, né, esse problema para o seu experimento. Então, por isso também, né, que a gente trabalha com os vídeos e com tudo referenciado para que a gente tenha uma base científica e mostrar o procedimento da forma correta. Mais recente, né, a gente também incluiu, já tem alguns procedimentos de hamster, mesmo assim, na literatura internacional, a gente não encontra muita informação, tem poucas informações, vídeos com manipulação, contenção, técnicas
que são realizadas em hamster, a gente tem muito pouco, né? Então, a gente começou, estamos trabalhando agora nesse projeto, esses vídeos são super recentes. Então, a gente tem aqui diferentes técnicas, né? Para aqui, manipulação, troca de gaiola, como que a gente deve manipular aqui os hamsters. Aqui mostrando um vídeo, né? Como que é feita a troca, uma das possibilidades de fazer a troca de gaiola no hamster de laboratório. Isso tudo, assim, é um trabalho contínuo. Depende o que a Juliana vai comentar na segunda palestra, né? Depende da habituação, da interação que a gente tem com o animal. Então, tudo isso tem que desenvolver um trabalho, não é pontual. Você vai chegar, você vai pegar um rato, um hamster, um camundongo, ele vai entrar no tubo, ele vai passar para outra gaiola, ou ele vai ficar imóvel para a gente realizar um procedimento. Então, tudo isso depende também, né, de como você trata, como você lida esse animal, que vai ser aí a segunda parte da nossa discussão. E como eu falei, a gente tem outros procedimentos, né, que são procedimentos que são bastante complexos também. Então, aqui um exemplo, né, o hamster, em particular, ele tem pouco acesso venoso. Então, diferente do rato de camundongo, a gente não tem a veia da cauda, que é bastante utilizada. Os acessos venosos no hamster são mais restritos. Então, uma das opções, por exemplo, eu quero fazer uma administração de substância por via intravenosa. Uma das opções, né, que a gente utiliza é a via do plexo retroorbital. É uma via assim bastante delicada, precisa de um treinamento, e um treinamento assim intensivo a pessoa tem que ser, o iniciante, ele tem que ser acompanhado, então ele tem que dominar a contenção, conhecer a técnica para depois treinar em modelos, treinar em cadáveres, para numa última etapa treinar no animal vivo, que realmente é uma técnica bastante delicada. Tem até questionamentos, né, pelas CEUAs, esse procedimento pode ou não pode ser, mas a gente também tem isso referenciado em sites internacionais. Se o procedimento ele for feito por uma pessoa capacitada e feito com as etapas corretas, com a aplicação de um colírio anestésico, a gente pode realizar sim, mas ele tem que ser feito com bastante critério, por pessoas treinadas e com supervisão. Então, mostrando aqui um exemplo de um procedimento mais complexo, que a gente procura trazer também essas informações. Mostrando a contenção do animal, utilização do colírio, né? Tem um tempinho aí para o colírio fazer efeito. E depois, em seguida, a contenção, o animal tem que estar muito bem contido, imobilizado, ele não pode ter movimento de cabeça, porque senão a gente pode lesionar esse animal. A posição correta, no plexo, né? E aí a administração, no volume correto, tamanho, principalmente tamanho de agulha, tem que ser agulhas muito finas, aquelas agulhas de insulina ultra finas, para que não cause nenhum tipo de lesão nesse animal.
Então, e além desses procedimentos, né, a gente também tem desenvolvido e trabalhado em métodos substitutivos. Então, esses métodos substitutivos, eles servem para melhorar também a execução dessas técnicas. Então, tem técnicas que são bastante delicadas, são difíceis de serem realizadas. É mais fácil você começar no modelo, no manequim, e depois, né, que tiver o domínio da técnica, do posicionamento da agulha, da força, da pressão que você tem que fazer, daí sim, a última etapa seria o treinamento com os animais. A gente está trabalhando ainda nessa, incluindo esses métodos substitutivos, né? Então, o site, se vocês forem ver, a gente está atualizando com bastante frequência. Essa aba a gente está trabalhando nela, é bastante recente, então um pouquinho do conceito, né, do que são esses métodos substitutivos e o que a gente tem até o momento. A gente tem, que foi desenvolvido pelo nosso grupo lá do laboratório. A gente tem um modelo de rato em tecido de couro, né, esse modelinho aqui. Esse modelo é muito utilizado nas aulas da graduação. Então, o primeiro contato que os alunos da graduação têm é com esse modelo. E aqui simulando, a gente compara, né? Então, o aluno ele vai realizar exatamente isso. Ele vai fazer todos os movimentos, né? Comparando aqui o modelinho e o rato. Aqui a mesma coisa. Ele vai fazer a injeção subcutânea, mostrando aqui na região do pescoço, do rato e do modelo. Na região dorsal. E a injeção intraperitoneal. Então, com esse modelo, ele consegue fazer todos esses procedimentos. Esse modelo também está registrado no site, né, no repositório do Conceio, e além do modelo de tecido, a gente tem também uma cauda de silicone. A cauda de silicone ainda não está aqui, a gente está preparando o material, mas também nós desenvolvemos uma cauda de silicone, que a gente utiliza duas mangueirinhas preenchidas com sangue artificial, onde o aluno ele vai ter a possibilidade de treinar o posicionamento, enxergando, entender a anatomia, para depois realizar um procedimento de coleta de sangue ou injeção por via intravenosa, né, no rato, no camundongo de laboratório, que é bem mais delicado, bem mais difícil de executar. E essa técnica, por exemplo, né, de a injeção por via intravenosa, é uma técnica que a gente não tem possibilidade, é muito difícil, né, de replicar isso num cadáver, se for um cadáver de rato, por exemplo, porque como os vasos são muito finos, é muito difícil preservar aquela circulação. Então, a gente está trabalhando com esse modelo feito em silicone. Então, basicamente, né, essa é uma visão geral do site. Agora a gente vai ter a próxima palestra da Juliana e depois a gente abre para as perguntas e vamos fazer uma discussão aqui em cima do material. Bom, gostaria de agradecer de novo, doutora Cláudia, muito obrigada. Depois a gente vai conversar um pouco mais, tá? Sobre as dúvidas que surgirem, alguns insights aí que possam vir a ter. Então, agora eu vou apresentar a próxima palestrante, a professora doutora Juliana Petri. Então, ela é graduada em Medicina Veterinária pela Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia da USP, mestre em Patologia Experimental e Comparada pela mesma instituição, doutora em Clínica Médica pela Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia da USP, coordenadora da CEUA e do Biotério, do Centro Universitário Faculdade de Medicina do ABC, e professora de Ética Veterinária na Faculdade de Medicina Veterinária da Universidade de São Caetano do Sul. Então, doutora Juliana, muito obrigada pelo convite e a palavra é com você. Muito obrigada. Bom, boa tarde a todos. Eu que agradeço. Fico imensamente honrada pelos convites, né? Tanto de fazer parte da comissão, quanto de estar falando um pouquinho sobre refinamento em método experimental, que é a minha área de trabalho também. E eu achei, primeiro, que gostaria de parabenizar a amiga Cláudia, né? Cláudia é minha colega de turma, a gente formou na mesma classe,
né? E da nossa turma fomos as duas que saímos aí para a área de animais de laboratório. E assim, eu precisava falar isso para você num negócio, num evento oficial, Cláudia, mas assim, o site é referência para gente, entendeu? Porque tudo que a gente acha bom é em inglês, e muita gente não lê inglês, ou tem uma certa dificuldade para achar as drogas que são usadas né, nos Estados Unidos, e ficou muito, muito legal o site. Parabéns pelo trabalho teu e da equipe toda, que eu sei que não é pouca gente que está envolvida nisso, né? Então, assim, fica meu agradecimento, a minha gratidão por a gente ter agora onde procurar as informações, né? Nossa, é verdade, eu que agradeço vocês, que sim, o site foi um sonho, né? Que, como você falou, a equipe toda abraçou e E realmente saiu. Então, saiu, mas quando a saiu. gente tá, quando a equipe está afim, sai, isso que é muito legal, né? E isso também está acontecendo na Comissão de Animais de Laboratório do CRMV. A gente tá fazendo acontecer, isso é muito legal. Bom, eu fui incumbida de dar sequência no assunto e eu quis trazer uma coisa um pouco mais prática para vocês, tá? Deixa eu só compartilhar aqui do jeito certo, espera só um pouquinho. Screen, share sound. O mais complicado vai ser fazer o stream, né, com o seu vídeo. Não, Do vai dar jeito que tudo seu certo. computador é. Não, já testei. Só preciso pôr na tela cheia. Aí vocês me falam se entrou. Entrou? Não tô vendo, Ô, não tô doutora, ouvindo. Entrou? Perfeito. Bom, então eu escolhi falar para vocês um pouquinho sobre enriquecimento ambiental cognitivo e social, tá? E assim, é uma coisa que eu gostaria que alguém tivesse dito para mim, né? E eu tive que correr atrás dessa informação toda, então eu falei, bom, então vamos falar as coisas que eu aprendi, que eu gostaria de ter aprendido, né? Por isso que eu escolhi esse tema. Começando a falar sobre enriquecimento ambiental, eu acho que hoje o enriquecimento ambiental tem que ser a maior preocupação, tanto para o veterinário, para o zootecnista, para o biólogo, qualquer pesquisador tem que se preocupar com o bem-estar dos animais. E o bem-estar, ele é melhorado através do enriquecimento ambiental e dos vários tipos de enriquecimento que a gente vai falar um pouquinho rapidamente hoje, tá? Então, o termo enriquecimento vem de qualquer objeto ou uma prática geral que aumente o nível de estimulação física, mental ou social para esses animais que nascem em ambiente cativo, gente. Se vocês imaginarem que o rato camundongo, ele nasce e morre dentro daquela caixa, né? Que é um ambiente monótono, tudo que a gente puder fazer para melhorar, né, esse ambiente para ele, a gente vai estar melhorando o bem-estar e, consequentemente, vai estar melhorando o resultado experimental, né? Então, um bom enriquecimento ambiental, ele vai aumentar a qualidade de vida do animal, principalmente porque ele vai permitir que esse animal expresse um comportamento natural desejável, né? E isso a gente só consegue estimulando ele, né? Seja promovendo o desafio cognitivo ou alguma oportunidade de escolha que ele tenha para controlar o próprio ambiente, já que é um ambiente tão monótono, né? E as formas de fazer esse enriquecimento ambiental vai desde o enriquecimento ambiental físico, né, melhorando a qualidade das gaiolas, né, gaiolas, por exemplo, para reprodução que tem o double deck, que tem um andar de cima para a fêmea repousar sem que os filhotes fiquem o tempo todo mamando nela. Então, existem várias coisas que podem ser feitas para melhorar. Mas o que eu vou trazer para vocês aqui são algumas considerações e algumas técnicas que vão permitir que vocês aumentem o bem-estar dos animais com pouco gasto, né? Eu sempre falo que o brasileiro é pobre, mas é criativo, então bora lá que eu vou botar a criatividade em prática. Muitas das coisas que eu vou mostrar aqui são coisas que a gente faz lá no nosso biotério, e é muito fácil falar em enriquecimento ambiental para camundongo, que é um animal extremamente curioso, mas o rato não, o rato já não é um bicho tão curioso, o rato, aliás, ele é averso a coisas novas. Então, às vezes você fala, isso aqui não vai funcionar para rato, mas se você insistir, funciona, né? Então, eu vou mostrar algumas coisas para vocês.
Antes de tudo, eu sou obrigada a falar desse trabalho que eu amo de paixão, que é um trabalho que ele prova, né, ó, o objetivo dele é testar a influência de diferentes protocolos de enriquecimento ambiental na ansiedade e na dor. Esse material acho que vai ficar disponível, depois vocês acessem, para ler exatamente como o trabalho foi feito, mas basicamente é, é um trabalho que visa dizer que o enriquecimento ambiental consegue alterar tanto a ansiedade quanto a nossa percepção ou a percepção de dor dos animais, tá? E eles conseguiram chegar ao seguinte resultado: com um enriquecimento ambiental, você consegue diminuir a ansiedade dos animais. Com dois enriquecimentos ambientais, seja ele físico-social, físico-alimentar, físico e cognitivo, você consegue não só diminuir a ansiedade, mas diminuir também a resistência à dor. Então, assim, enriquecimento ambiental não é só colocar um rolinho de papel lá dentro da caixa, né? A coisa vai muito mais além disso, tá? Bom, falando sobre ele, né? Físico todo mundo sabe, né? Dá coisa para o bichinho exercer a função natural dele. É um roedor, ele gosta de roer, ele gosta de fazer ninho, ele gosta de escalar. Então, qualquer enriquecimento físico que você adicione dentro da gaiola desses animais, você pode estar melhorando já esse ambiente. O enriquecimento alimentar, isso é uma coisa que a gente também usa com frequência lá no nosso biotério. Algumas pessoas falam, ah, mas você não vai interferir na dieta do animal? Não, a quantidade que é oferecida, né, de semente de girassol ou de grão de milho, que é ou irradiado ou autoclavado, é só para ele brincar, é como se fosse um threat, né? Então, em momentos onde a coisa tende a ficar mais estressante, como é o caso dos dias de troca, a gente já coloca um threat, então ele sabe que ele vai ser trocado de caixa, mas que tem uma coisa muito legal naquela caixa nova. E é muito engraçado porque tem uns que a gente coloca uma caixa do lado da outra, e eles já pulam para a caixa limpa, porque sabe que lá tem petisco, né? Vou falar então um pouquinho sobre enriquecimento ambiental cognitivo e vou focar bastante na parte social. Bom, o que é o cognitivo? É fazer o animal buscar o alimento. Então, quando a gente pensa em um macaco, por exemplo, que está dentro de um ambiente cativo, ele precisa ser estimulado a procurar o alimento. E no caso dos ratos, o alimento está à disposição. Então, aquela ração está ali 24 horas por dia, 7 dias por semana. Tanto a água quanto aquele. Então, o alimento ele come porque está com fome, né? Mas se você utilizar um alimento mais palatável, como é no caso semente de girassol ou grão de milho, você consegue montar um aparato e esconder esse petisco dentro desse aparato para você poder colocar isso dentro da gaiola e estimular que ele procure. Então, o que que a gente usa lá? Saquinho de milho de pipoca daqueles de festa junina, né? Com o flocos de pinos, que é a maravilha, a forração que a gente usa lá no nosso biotério, e a sementinha de girassol. Em geral, já está tudo autoclavado quando eu monto o saquinho, né? E aí eu fecho ele enroladinho e faço vários saquinhos, e conforme o animal vai sendo trocado, ele, quando chega na caixa nova, encontra esse saquinho. E é muito engraçado, porque inicialmente, diferente do camundongo, que vai lá fuçar imediatamente para ver o que, que tem dentro do saquinho, o rato fica ali no canto da caixa, meio olhando o cabreiro, demora um pouco, e principalmente em caixas que tem mais de um animal, o primeiro foi fuçar, todo mundo vai atrás. E é muito engraçado, porque dali a 15 minutos não tem mais vestígio do saquinho, porque eles picam o papel e comem as sementinhas. O mesmo a gente faz com grão de milho, né? Mesmo esquema, e a gente já autoclava. Quando tem maior disponibilidade de rolinho de papel, a gente muitas vezes enfia este saquinho dentro de um rolinho de papel autoclavado, né? De papelão autoclavado, fecha a bordinha como se fosse uma panquequinha e coloca dentro da gaiola e deixa, porque dali a pouco isso vai virar, às vezes, até motivo de briga.
porque aí todo mundo quer a sementinha, aí eles ficam se pegando por conta das sementinhas. Então, essa é uma forma de você fazer um enriquecimento social, perdão, ambiental cognitivo, né? O que num macaco você daria, por exemplo, um tubo de PVC com mel furado para ele enfiar um palitinho lá dentro do furo e comer o mel. Então, assim, é um comportamento natural do animal de procurar o alimento, né? E isso causa bem-estar nele, tá? Desestressa, mantém ele relax. Bom, agora a gente entra na parte social. O que que é essa parte social? É a parte pesquisador, aluno, rato, né? Cláudia já mostrou aí lindamente, né, algumas formas de se conter o animal. E aqui eu mostro para vocês, isso aqui vem do site do NC3Rs, que eu vou mostrar um pouquinho mais para frente para vocês, que também seria a versão britânica do site da Cláudia, né? Então a Cláudia é o NC3Rs nacional, né? E aqui também tem vários vídeos e várias fontes de informação, porém, galera, tudo em inglês, tá? Mas dá para ir tranquilo também e acompanhar as coisas. Então, a primeira coisa, por que que eu gosto de botar esse slide? Tudo começa na hora que você põe a mão dentro da caixa, entendeu? Desde do aluno ter sido treinado para como pôr a mão dentro da caixa, né? Porque isso é muito diferente, você pegar um aluno que foi treinado e pegar um aluno que não foi treinado. A chance do aluno que não foi treinado ser mordido é enorme, né? Então, assim, tudo começa na relação pesquisador-animal, né? Então, vamos manipular os animais da forma menos estressante possível, né? E a Cláudia mostrou lá nos vídeos, exatamente, até com os hamsters, a troca usando um túnelzinho, em vez de puxar o coitadinho pela cauda, porque ele não gosta, tá? Bom, por que que eu tô falando isso? Muitas vezes a gente aprende que você tem que conter muito o animal para fazer uma injeção, para a injeção sair no local certo. Já teve situações em que o professor perguntou para mim, por que que você não anestesia o animal para fazer essa injeção subcutânea? Eu falei, porque é desnecessário, né? Então, existem formas e formas de fazer. Então, desculpe, quando você vai conter um animal, primeiro que você tem que fazer isso sem medo, porque senão ele sente o seu medo, e aí a coisa fica mais difícil. Por isso que o animal tem que ser ambientado com um aluno. Então, isso aqui é um exemplo de uma injeção subcutânea em um camundongo, sem ter necessidade de nenhuma contenção mais, eu diria, incisiva, vai, de manter ele totalmente imobilizado. Eu fiz a tricotomia porque eu estou inoculando o tumor de Ehrlich, então eu preciso saber exatamente onde eu inoculei e se foi para o lugar certo, então eu tricotomizei. Mas eu faço um cafunézinho, levanto a pele, injeto, vejo a formação da bolha, giro para não refluir. E vocês veem que o animal ficou muito tranquilo para fazer isso, né? E aí eu trago para vocês também um exemplo no rato de coleta de sangue pela veia da cauda. Eu tiro ele da caixa, encosto ele no meu corpo na bancada, sem necessidade de contenções maiores, e faço aí uma punção para fazer a glicemia dele. É um modelo de diabetes que a gente utiliza. Então, vocês veem que é uma forma bem tranquila, sem ter que enfiar o rato dentro de uma caixinha, de um aparato de contenção para poder fazer. Não, você consegue fazer isso de uma forma que estresse muito menos o animal. E aí eu trouxe para vocês o Playpens, que também eu conheci nesse site do NC3Rs. Depois, se o Henrique puder botar para a gente no chat, né, o link do site. É um site britânico, governamental, em pró dos 3 Rs da experimentação, que a Cláudia comentou. E isso aqui é nada mais do que um playground ou um brinquedão daqueles que a gente leva os filhos, né? E para ratos. E como é que funciona isso? Isso você estabelece dentro do cronograma, né?
mas é muito importante que você marque os seus ratos adequadamente, porque você vai misturar ratos você vai botar 5 ratos no mesmo playground, né? Você vai ter que saber quem é quem, então que eles estejam bem marcados. E você vai deixar eles aí durante os 10 minutos, mais ou menos, para eles brincarem e socializarem entre eles. Essa é uma das ideias de se melhorar os procedimentos experimentais que requerem que os animais fiquem isolados nas caixas, né? Então, tem alguns modelos onde você tem que medir ingestão de água, ingestão de alimento, e o animal tem que ficar sozinho na caixa, e para esses animais o isolamento é muito estressante. Então, a gente precisa, além do enriquecimento ambiental, físico, alimentar e cognitivo, fazer esse tipo de enriquecimento social. Então, que ele tenha contato com os seus iguais durante um período do dia, né? E aí você vai revezando os animais dentro desse playground, tá? E o que eu quero trazer para vocês, então, esse é o site do NC3Rs, para quem ainda não conhece, eu amo esse site, aprendi muito nele, e queria trazer uma novidade aí, né, que talvez interesse para vocês. Então, esse é o National Center for Replacement, Refinement and Reduction of Animals in Research, que foi desenvolvido na Inglaterra, né, no Reino Unido, e aqui a gente tem uma série de vídeos e literatura e informação, assim como no site que a Cláudia mostrou para gente, que é esse 3Rs Resource Library. E aí eu queria apresentar para vocês a técnica do rat tickling, né? Então, se a gente for traduzir do português, né, para o português, seria fazer cócegas no rato, mas não é bem isso que é a técnica. Então, eu prefiro chamar isso de, sei lá, manuseio lúdico ou de brincadeiras com rato mesmo, porque é isso que significa. Você vai mimetizar uma brincadeira entre ratos. Então, isso está disponível no NC3Rs, e o mais legal é que existe um curso no site, gratuito, onde você recebe ao final do curso, porque tem vários quiz, né, tem várias provinhas ao longo do curso, uma certificação da Universidade de Purdue, que você fez o curso de Rat Tickling, né? Então, eu vou passar, obviamente, rapidamente para vocês como é a técnica, mas aqui fica mais um chamado para vocês entenderem como é que a coisa funciona. Então, isso nada mais é do que uma técnica de manipulação que você vai fazer no animal antes de fazer algum procedimento estressante. Por exemplo, uma injeção subcutânea, tá? Isso é para rato, né? Não deve ser utilizado em camundongos, ok? Que é mimetismo, uma brincadeira do rato. E isso a gente faz 3 dias antes de começar a fazer os procedimentos no animal, para diminuir a ansiedade e o estresse dele quando for manipulado de uma forma não agradável, né? Porque uma coisa é você brincar, outra coisa é você tomar uma injeção na barriguinha, tá? Vai melhorar a manipulação, né? Trazendo benefícios para os ratos, principalmente porque diminui o medo e o estresse, gera emoções positivas, e é muito legal, porque depois que você começa a fazer, quando você põe a mão dentro da caixa, o rato vem e lambe a sua mão, do tipo, me coça, né? E é muito legal, então melhora muito o bem-estar desses animais e facilita depois para você fazer essa contenção e a administração do que você precisa administrar, seja por qual via for, tá? Então, ele é considerado um enriquecimento ambiental social, né? E ele deve ser utilizado também nesses animais que são mantidos isolados, né? Onde o delineamento experimental precisa disso. Qual que é a técnica? Você inicia com um breve contato dorsal atrás do pescoço do rato, né? Entre as escápulas, eu vou mostrar um vídeo, tá? Aí você vira o rato com a barriguinha para cima e coça a barriga dele. E você repete esse movimento por 15 segundos. Eu vou mostrar então o vídeo para vocês. Agora eu preciso stop, né? Peraí.
The overall goal of this procedure is to elicit positive affect and reduce fear of humans in rats. This method can help improve the welfare of rats in animal science. It also provides a tool for investigating affective states at the behavioral and neurobiological levels. The main advantages to tickling rats is that it is an efficient and practical way of eliciting positive affect, reducing fear, and improving welfare. People who are new to this method may not tickle vigorously enough when attempting to mimic aspects of rat rough and tumble play. A visual demonstration of this method helps researchers to apply it in a standardized way that's comparable across studies. Remove the cage from the rack and place it on a countertop at a height that allows the handler to readily reach the entire area of the floor. To begin, put on any required personal protective equipment. Remove any obstacles from the home cage. Then, position a timer near the handling box where the handler can easily see it. To record vocalizations, suspend a microphone to the side of the handling box, low enough to clearly capture the vocalizations from the rats in the box. Begin the tickling session with a 15-second release by placing a hand motionless on one side of the handling box. If a rat solicits interaction by licking or nibbling the hand, move the hand away to initiate playful chasing of the hand by the rat. Follow the release with 15 seconds of tickling, which is made up of a series of rapidly alternating dorsal contacts and pins. Rats typically utter positive 50 kHz ultrasonic vocalizations when tickled. Tickling is initiated by a dorsal contact with the fingertips, moving vigorously on the nape of a rat's neck, as commonly performed in human tickling. During the dorsal contact, the fingers of one hand should make light, brisk, and vigorous tickling motions on the nape of the rat's neck. Then, flip the rat over with one hand by placing the thumb and middle finger under the rat's forelegs, lifting the rat, and using a flick of the wrist to turn the rat onto its back. Finally, hold the rat in this pin position with moderate pressure for 2 to 4 seconds while using the fingertips to tickle the rat's stomach. During the pin, the rat should be held down gently, and once again, the fingers of one hand should make light, brisk, and vigorous tickling motions on the rat's stomach. Continue tickling by performing additional dorsal contacts and pins. There should be about 4 to 5 dorsal contacts and pins per 15 seconds of tickling. Then, perform 3 additional cycles of 15-second releases alternating with 15-second tickles of the same rat for a total of 2 minutes. For rats in pairs, the release period for one rat provides time to perform tickling of the other rat. Replace the previously removed enrichment objects in the home cage. Finally, return the home cage containing the rats to the housing rack. In a representative experiment, rats are given IP saline injections daily for 10 days. The rats that are tickled for 2 minutes immediately before and after saline injections produce more 50 kHz ultrasonic vocalizations than rats exposed to a passive hand. Rat responses to tickling before, after, or before and after restraint are compared. Rats from treatments that receive tickling before restraint produce the most 50 kHz vocalizations before and during the procedure. In the 2 minutes after the restraint procedure, all of the tickled rats produce more vocalizations than those that are not tickled.
While attempting this procedure, it's important to remember that it mimics aspects of rat rough and tumble play. Tickles should be boisterous, playful, and somewhat unpredictable. Rat ultrasonic vocalizations can be recorded in order to answer questions about rat affect and assess the effectiveness of your tickling technique. Bom, pessoal, deixa eu só voltar para o meu slide. É uma técnica simples, porém, é uma técnica que vocês precisam fazer, né? Não leva muito tempo, leva mais ou menos uns 2 minutos para você fazer. E se você imaginar os seus animais experimentais, o benefício que isso vai trazer para eles é gigantesco, né? Então, eu trouxe algumas dicas aqui, coisas que eu também acabei aprendendo ao longo do tempo, tá? Então, nós vamos brincar com o rato, né? Não vamos fazer a contenção, a gente vai brincar. Vocês viram que é um gesto leve, né? E nessa região entre as escápulas, evita a parte de trás, porque senão ele acha que é o predador, né? E quando a gente fizer o flip, a gente joga as perninhas para frente e não para o lado, né? Então, 3 dias antes de você iniciar qualquer procedimento estressante no animal, você faz o tickling. É óbvio, funciona melhor para animais mais jovens, então seria legal, durante o período de ambientação, o pesquisador rato, que ele já fizesse isso, né? Então, normalmente o pessoal começa o experimento com animal com 2 meses, é a idade ideal para você fazer o tickling. Não quer dizer que rato velho não aprenda, né? Mas talvez ele demore mais para entender que você está brincando, né? Não precisa mais do que 15 segundos, né, de tickling por 3 dias consecutivos, mesmo que você não brinque com o rato por semanas, 2, 3 semanas, se você voltar a fazer o tickling antes de fazer a injeção, ele sabe que você está brincando, então tem o benefício, né? Da mesma forma como a Cláudia fala de ingestão voluntária, né? Nem todo animal ingere voluntariamente, então tem que ser treinado. Então você faz o tickling várias vezes nos seus ratos, pelo menos 3 dias, para ter certeza de que essa é uma técnica que não funciona. Poucos são os animais que não gostam, mas tem alguns que não gostam, né? E uma das coisas que eu achei legal dessa técnica é que eu não tenho detetor de morcego para fazer o controle dos kilohertz emitidos, que no vídeo eles fazem, e isso não me impede de fazer a técnica. Por quê? Porque eu me baseio em outros sinais positivos. Então, ele vinha atrás da mão da gente, ele lamber a mão, ele tentar subir na mão da gente, isso é um sinal positivo de que ele acha que essa interação é legal, senão ele sairia de perto da mão, ele correria, né? Então, independente de você ter ou não o detetor de morcego para medir os kilohertz, você consegue ler o animal, né? Ler o comportamento dele. E assim, infelizmente, alguns, principalmente fêmeas paridas e machos reprodutores, a gente não indica fazer tickling, porque eles não gostam, né? Então, a gente evita. Uma outra coisa que me perguntam também, pode ser usado para qualquer modelo experimental? Não, tá? Por que não? Os modelos experimentais que envolvem medo e ansiedade, então, em geral, os comportamentais, né? Pode ter resultado alterado se você fizer o tickling, porque vai diminuir a ansiedade e o medo do animal, tá? Fora esses, todos os outros procedimentos onde vai provocar estresse para o animal, você pode estar fazendo essa técnica 3 dias antes de começar. Obrigada, gente. Me coloco à disposição para eventuais esclarecimentos ou perguntas. Juliana, muito obrigada pela sua palestra. Muito, muito interessante. Vários procedimentos que a gente pode adotar, né, para melhorar o bem-estar dos animais. Na verdade, agora eu vou ler as perguntas do chat, depois a gente vai discutir assim mais informalmente, né?
sobre os procedimentos e o manejo, e deixa eu só pegar aqui. Eu vou pegar na ordem, tá, Gil? Então, as primeiras perguntas Sim, foram claro, para Clau. para a Clau. Clau, o pessoal está querendo saber se os modelos que você citou que estão no site, se eles estão disponíveis para venda, se eles podem conseguir, se não tiver à venda, se eles conseguem fazer, se tem algum tutorial de fabricação desses modelos. Sim, sim. Na verdade, nós não temos para venda, né? A gente não, por enquanto, não trabalhou com nada comercial, porque daí foge um pouco do enfoque e também a gente não tem perna para isso. Precisaria aí de uma parceria, de uma empresa, até uma sugestão aí para os mais empreendedores, né? De montar uma empresa e produzir, comercializar modelos, mas a gente não tem para vender. Agora, nós temos o descritivo, né? Se vocês acessarem o repositório, né, do Conceia, depois eu pego aqui e coloco também no chat. Se vocês acessarem o repositório do Conceia, tem lá a descrição do modelo e tem um PDF mostrando passo a passo como eles são feitos. Então, dá sim para confeccionar. E se alguém quiser acompanhar, procurar a gente no laboratório, pedir orientação também, a gente pode passar. Ah, muito bom, obrigada, viu? Tem mais uma perguntinha aqui. Essa pergunta é sobre se você esteve diretamente envolvida na submissão regulatória do método alternativo ao Conceia, talvez seja melhor a pessoa te mandar por e-mail, não sei, foi uma ideia que eu tive agora, mas fique à vontade de você responder aqui ou não, Na por verdade, conta do escopo mesmo da sim, sim. pergunta. Eu respondi em particular aqui no chat, só para como você abriu para todo mundo, a pergunta se fui eu que submeti, é bem simples, é um formulário, né? Que você submete a descrição do método, tem lá uma série de perguntas, você preenche, coloca o material que você tiver anexo, descrição, PDF, vídeo, se for artigo publicado, e depois o Conselho avalia. Após a avaliação, não tem um prazo, eles não estipulam um prazo para isso, depende do fluxo, disponibilidade lá da comissão, eles avaliam e depois eles mandam, se tiver tudo ok, né, eles mandam para a gente um documento para a gente autorizar que esse material fique disponível. E esse material estando disponível no site, ele é de uso público, então as pessoas podem acessar, podem fazer download do que está lá e pode, inclusive, reproduzir o material. Muito bom, obrigada, viu, Cláudia? Tem mais algumas perguntas que vieram, mas acabaram vindo pelo meu WhatsApp. É o seguinte, sobre o e-book, Cláudia, ela está perguntando se está disponível apenas para ratos, e quais os procedimentos que vocês esperam, os próximos, né, procedimentos que vocês esperam ter no site, né, e pensam em ampliar as técnicas de anestesia e colocar alguns outros protocolos? Qual que é os próximos passos? Sim, assim? na verdade, sim, a gente está atualizando o tempo todo, né? Então, o primeiro foi o de ratos, a gente foi fazendo na sequência que foi montado o site. Então, o primeiro que foi revisado, a gente revisou com mais vezes, foi de ratos, a gente já publicou, já tem uma versão em espanhol, que vai ser a próxima publicação. Depois a gente vai publicar o de camundongos, e em terceiro de hamster, e à medida que a gente vai revisando esses procedimentos, a gente vai melhorando no site e incluindo outros também. Então, faltou tal procedimento, faltou uma via de acesso, ou senão a gente recebe, né, pedidos, olha, você poderia incluir tal procedimento, e daí a gente vai melhorando. Em relação à anestesia, eu comentei, né, no início da apresentação, a anestesia ela é muito complexa, não existe uma fórmula anestésica. Então, tantos miligramas de um anestésico associando com tantos miligramas do segundo anestésico e você vai conseguir um resultado. Na verdade, isso não existe, é muito individual. Depende de N fatores, desde o animal, condição de estresse, da pessoa que está administrando, da marca do anestésico, da temperatura do ambiente.
tudo influencia. Então, o que a gente vai trabalhar é colocar algumas faixas de dose, doses que eu já utilizei, que funcionaram, mas com a recomendação que tudo tem que ser padronizado. Então, tem que testar, varia com a linhagem também. Quem vai trabalhar com camundongo, então, é um terror, porque cada linhagem responde de um jeito. Então, tudo vai assim, a gente vai colocar pelo menos uma diretriz, mas tudo vai, antes de começar o experimento, tem que padronizar. Que ótimo. Vai contribuir bastante, né? Para a gente melhorar, né, a forma de manejar esses animais, tanto na produção quanto na experimentação, né? Lembrar que também a gente está falando de produção e também ensinando os alunos na pós-graduação, né, na experimentação. E a gente tem uma publicação, saiu recente, né, sobre alterações macro e microscópicas dos diferentes métodos de eutanásia. Então, a gente tem a primeira publicação em ratos e já fizemos um experimento com camundongos que deve sair esse ano a publicação. Eu coloco o link aqui também para vocês no chat. Ai, que ótimo, muito obrigada. Só uma última pergunta, doutora. A pessoa está falando aqui que geralmente ela usa anestesia inalatória para aplicação no plexo retroorbital. Então, você recomenda, de qualquer forma, anestesia nesse procedimento? Vai depender da espécie? Qual que é a sua impressão, por favor? Olha, a anestesia é mais tranquilo de fazer, porque daí fica mais fácil de fazer a contenção. Se a pessoa tem muita experiência, principalmente em camundongo, no hamster também dá para fazer, né? Se a pessoa tem muita experiência, tem uma contenção firme, que sabe que o animal não vai se movimentar, é possível fazer com o anestésico ocular. Agora, na maioria das vezes, a anestesia inalatória ajuda porque o animal fica mais tranquilo. Mas lembrando que o anestésico inalatório, ele não causa analgesia. Então, tem que utilizar um anestésico ocular também, não dispensa. Ah, bem lembrado, doutora. Exatamente. Eu acho que direcionadas para você, por enquanto, pelo menos os nossos ouvintes, espectadores são essas, e agora eu vou passar para a doutora Juliana. Muito obrigada, viu? Eu que agradeço. Bora lá. Bora lá, doutora Juliana. É o seguinte, tem uma pessoa que perguntou se essas atividades, né, das quais você se referiu de enriquecimento ambiental, se elas podem influenciar nos resultados da pesquisa de alguma forma. Olha só que interessante. Sim, na realidade, o ideal seria que todo mundo fizesse isso, porque aí a gente teria um resultado fidedigno, né, do que fazer a pesquisa em cima de um animal com estresse, certo? Então, é importantíssimo, essa pergunta é bem legal, porque você precisa informar, né, lá no nosso biotério, o enriquecimento ambiental faz parte da rotina, né? Então, a gente tem um programa de enriquecimento ambiental. Então, sempre que o pesquisador vai começar o experimento, ele é colocado a par de qual é o enriquecimento ambiental, e se ele tiver alguma restrição, ele já se manifesta antes de começar o experimento. Então, por exemplo, o trabalho dele é com comportamento, com ansiedade. Eu não posso fazer hat tickling, eu nem ofereço, porque não é para fazer. Mas o cara vai dar a injeção todo dia no rato, aí ele vai ser treinado para fazer o hat tickling, né? Então, tem que ser, inclusive, informado, quando vocês forem publicar o trabalho, qual foi o enriquecimento, quais os tipos de enriquecimento ambiental que foram utilizados durante o experimento. Porque interfere muito. Interfere para o bem. Não sei se eu respondi a pergunta. Sim, eu acho que sim. Qualquer coisa vocês podem voltar a perguntar pelo chat, tá bom, pessoal? Só lembrando, né, doutora Juliana, que esse procedimento ele tem que ser submetido para a CEUA. Porque assim, antes do trabalho começar, o aluno tem que apresentar lá o seu certificado do curso de ética e o treinamento específico antes de começar, né? Ali ele já vai colocar qual tipo de enriquecimento ambiental que ele vai usar. Então, normalmente eles vêm até o biotério,
já pergunta, a gente já coloca, porque senão volta, vai voltar. Um projeto que o animal tenha que ser mantido isoladamente na caixa, por, por exemplo, uma ferida cirúrgica nas costas, vai ficar aberta e não pode ter outro animal, obrigatoriamente tem que ter pelo menos um tipo de enriquecimento ambiental dentro dessa caixa, senão o projeto não é aprovado. Porque o Sim, animal vai ficar estressado e o resultado do experimento vai ser comprometido. sim, e bem lembrado que você falou, Gil, é a respeito na hora de publicar, né? Que a Tem gente que tem que colocar. reportar todo esse procedimento, né? Que foi feito com Porque eles é o para mesmo ficar experimento, reproduzível, né? exatamente, para você conseguir reproduzir ele. Porque se você não fizer igualzinho com o enriquecimento, você talvez não obtenha aquele mesmo resultado. Por isso que é importante que seja relatado no próprio Material Métodos, que a gente coloca animal, foto-período, qualquer alimentação, papapá, papapá, você já coloca ali o enriquecimento ambiental utilizado no protocolo. Sim, muito interessante. Muito obrigada, viu? A Imagina. gente tem mais uma perguntinha aqui. Pode? Como introduzir as técnicas de enriquecimento ambiental em ensaios que envolvam citotoxicidade? Está agradecendo pela palestra e é uma pergunta bem específica, mas o que você puder Então, nos eu acho adiantar, assim, por favor. eu não entendi muito bem, porque assim, eu sei que os ensaios de citotoxicidade são ruins porque o animal vai perdendo o bem-estar gradativamente, né? Dependendo até do que você está testando ali, ele, né? Mas eu acho que, independente disso, você pode fazer esse enriquecimento ambiental da mesma forma, entendeu? Ele é necessário, não é que ele é sugerido, ele é necessário na experimentação, principalmente os animais que ficam o tempo todo dentro dessas caixas monótonas. Não sei se pode perguntar, quem que perguntou? A Daiane? Eu Não sei preciso, se, eu preciso olhar no é, chat. eu Só um não sei se eu minutinho. esclareci a dúvida dela, mas assim, Tá, se se ela tiver alguma coisa alguma muito outra, específica, ela sim, pode perguntar depois. pode Não, complementar, né, é, doutora? Tá. Só um minutinho, vamos ver aqui se tem mais alguma coisa. Henrique e Renata, que estão nos ajudando aqui do conselho, se vocês tiverem alguma pergunta que eu perdi, é. por favor, fiquem à vontade. Enquanto isso, eu vou dando uma olhadinha aqui, tá, pessoal? Só um minutinho, por favor. O Clay, quer que eu te ajude? Tem uma pergunta para Gil falando sobre. Você falou O tickling. do tickling para os ratos, mas o que você recomenda para os camundongos, Gil? Então, camundongo, gente, é o seguinte, aí é a interação pesquisador-animal no sentido de fazer a coisa, assim, o camundongo, por experiência própria minha, de ter camundongo em casa, eles gostam de carinho, não na caixa, né? Mas se vocês depois quiserem assistir de novo lá o vídeo de como é que eu faço, vocês percebem que eu coço a cabecinha até o animal se acalmar, para depois eu fazer levantar a pele e aplicar a injeção. Então, assim, eles gostam de carinho, né? Então, você, quando pegar o animal em concha, em vez de pegar pelo rabo dentro da caixa, você já tem uma interação maior, você consegue. É engraçadinho que você põe ele na mão e você coça assim a cabecinha, ele até vira a cabecinha, o camundongo. Então, ele gosta de cafuné, mas não do tickling, tá? Não tente coçar e virar, porque ele vai te pegar, porque não é natural para ele. Para ele, esse movimento é o movimento que o rato faz para predá-lo, né? Ou o predador faz para pegar o camundongo. Então, eu acho que eu coço, literalmente eu acaricio a cabecinha, né? Então, eles acostumam com isso, que rola um carinho antes da coisa ruim, entendeu? Funciona bem para mim. Eu estava pensando aqui também, Gil, você acha que caberia alguns projetos, né, proposta de alguns projetos nesse sentido, já que é um campo que está sendo explorado, está sendo descoberto, e de repente fazer mesmo nichos de pesquisa voltados para desenvolver É, produto e protocolos, enfim, para a gente explorar mais? então, eu, como a Cláudia, também tenho aí umas técnicas alternativas, né? Só que a minha é com cadáver. Aliás, esqueci. Boa ideia, eu vou botar no repositório, Cláudia. A gente Sim, gosta de inventar moda. coloca assim, Eu que é vou super pôr, importante. eu vou pôr.
Super legal também. Então, assim, eu gosto muito dessa parte alternativa e essa parte de melhorar o bem-estar, de enriquecimento ambiental. Então, esse é um projeto que eu tenho lá na FMABC, que eu estou tentando implementar lá, alguns alunos que vão desenvolver esse tipo de projeto, testar o que é melhor, e para isso a gente vai precisar aí, né, adquirir alguns equipamentos, porque, por exemplo, esse detector de morcego, que é o que mede os hertz da vocalização do animal, porque não é audível para a gente, não é um negócio assim simples, quer dizer, até é simples, mas não é, você precisa de um microfone para gravar, então, assim, precisa de um certo investimento, mas é um projeto lá nosso grupo da FMABC de desenvolver exatamente essa linha de pesquisa e desenvolvimento de produto. A gente já fez a gente vai testando, né? Porque eu crio lá também, então eu tenho a possibilidade de testar. Algumas coisas funcionam, outras não, então a gente vai aos poucos desenvolvendo. Muito obrigada, Gil. Voltou aqui uma pergunta para a Cláudia, na verdade, foi sobre o material, né, Cláudia, que você tem, que vocês disponibilizam no site, e perguntando se ele pode ser fornecido como uma forma de treinamento básico para alunos de graduação e pós-graduação. Então, a Helena, né, ela é responsável técnica na Unesp, e normalmente eles indicam o curso da USP, né, porém nem todos são selecionados por conta daqueles prazos, né, e o treinamento agora é necessário, né, o certificado é necessário para a CEUA. Será que talvez eu não consiga o certificado, né, Cláudia? Assim, o formato de certificado talvez fique mais complicado. O que você acha? Então, assim, a gente já recebeu, né, várias perguntas a respeito de certificado, de ser oferecido como um curso. Então, o objetivo, ele não é um curso, porque a gente não tem um acompanhamento do aluno, é um site. Então, está disponível, né, e daí a pessoa vai treinar de forma autônoma. Mas, assim, lembrando que é um site aberto. Então, a própria comissão de ética, ou uma comissão de animais de laboratório dentro da instituição, ela pode utilizar esse material para o recurso, né, esse material, para fazer o seu treinamento. Então, tá lá disponível, né? A gente não precisa nem ser consultado, é um site aberto. Ah, sim. Inclusive, a intenção dela realmente era fornecer esse treinamento e elas mesmas darem o certificado, né? Sim, A partir de uma exatamente. avaliação, alguma coisa assim, né? Exatamente. Então, daí elas podem utilizar o site, podem utilizar o conteúdo e montar o curso, né? De acordo com a especificidade, né? do projeto de pesquisa, das linhas de pesquisa. Sim, muito bom. Obrigada, viu, doutora Cláudia? Vamos ver aqui se tem mais alguma. O Clê, tem mais questão. uma aqui. Ah, sim, Lu, por favor. Só para não que pulo, a pessoa está falando, Gil, sobre o projeto, o Taylor Paper que você apresentou, e aí ela falou, eu me perdi, eu só queria É assim, confirmar. ó, entendi. É assim, um tipo só de enriquecimento ambiental é suficiente para diminuir a ansiedade do animal, mas não a dor. A partir do momento que você utiliza dois, e aí eu vou te dar um exemplo. Lá no nosso biotério, eu utilizo nos camundongos o igluzinho, aquele iglu vermelho, né? E adiciono as sementinhas como enriquecimento alimentar, adiciono, e aí isso vai variando de semana para semana. O saquinho, que eu brinco que é o saquinho com surpresa dentro, igual o Kinder Ovo, né? Aí eles não sabem o que tem dentro, aí eles correm a abrir para descobrir, que nem criança, e é muito legal, porque eles picam aquele em milhares de pedacinhos, e aí você coloca, então, o iglu e um rolinho, o iglu e um pouco de algodão, que o iglu, na realidade, no caso das matrizes, é um enriquecimento permanente, né? Então, ele acaba meio que perdendo a função, vai? Então, eu acabo revezando os outros enriquecimentos. Então, com dois tipos de enriquecimento, você tem uma redução na ansiedade e um aumento ao limiar da dor, ou seja, o animal demora para sentir dor.
Então, ele fica mais resistente à dor. E você imaginar que colocando 2 enriquecimentos ambientais você consegue isso. Muito legal, né? Ô, Gil, eu adorei isso. Eu te fazer uma pergunta agora, Pode minha. falar. Quando você põe o saquinho com a surpresa, dentro do saquinho eu vi que você coloca lá o milho e tem a cama também? Sim, o Então, que que era? eu coloco um pouquinho o saquinho eu coloco um pouquinho do flocos de pinos, coloco a sementinha, cubro com flocos de pinos e aí eu fecho o saquinho, quer dizer, fica no meio, que é para fazer ele rasgar o saco e achar o que ele precisa. E é muito legal, porque mesmo, assim, se você comparar o rato com o camundongo destrói o saco em segundos. E o rato, para primeira vez que você coloca, ele demora. Ele vai lá, ele dá uma cutucada para ver o que é. Aí quando o primeiro rasga, aí a galera vai para cima. É muito legal. E pode usar como ninho também, né? Exatamente. O Por saquinho. exemplo, algodão. Algodão é excelente para fazer enriquecimento de ninho de camundongo, ou mesmo de camundongo que tem que ficar isolado, né? Engraçado, porque ele, machinho mesmo, sozinho, ele vai lá e faz o ninho bonitinho, né? Ali é independente do sexo. Agora, para o rato, o algodão, elas só pegam, e eu coloco também, né? Elas só pegam quando elas estão para parir. E aí elas fazem o ninho também. No geral, o animal que está ali com os amiguinhos, eles não dão muita bola para o algodão, não. Mas para as fêmeas que estão fazendo ninho, sim. Então dá para a gente usar muita coisa. Assim, algodão, a gente pega lá da própria faculdade, autoclava, né? Então é uma coisa que não tem um custo alto. As sementinhas também. Então, quer dizer, no fim a gente acaba conseguindo fazer isso sem gastar muito, né? Gil, muito obrigada. Você falou agora algo interessante, um detalhe que é bem importante, que é a questão de preparar esse material para entrar em contato com os animais, né? Então, É, a autoclavação, algum tipo de desinfecção é sim. importante, né? Porque é um fator a mais de risco, né? De Não, tudo que entra contaminação. a gente não tem, infelizmente, esse é o projeto, né? A gente está querendo trocar o nosso biotério de caixa aberta para REC ventilado, e é aí que eu vou começar a ter mais segurança para fazer esse tipo de experimento, né? Porque na caixa aberta é mais complicado de controlar o ambiente, e, e assim, a gente consegue fazer mesmo, né, na caixa aberta, mas é importante que tudo que entra em contato com o animal tenha sofrido algum tipo de método de esterilização. Então, por exemplo, a sementinha, a gente consegue comprar ela irradiada, né? A gente compra, por exemplo, da granja, onde vem os relax, já vem tudo irradiado, você abre o saco e põe na caixa. Agora, o milhozinho já não tem, então eu compro no lugar, e aí eu autoclavo e depois é que eu ofereço para eles, né? Então, não é um enriquecimento, assim, às vezes a pessoa fala, ai, mas você está suplementando, vai desbalancear. Grande parte dos nutrientes, ou parte deles, acabam se perdendo no processo de autoclavagem também. Então, aquilo funciona como, se fosse um cachorro, um palitinho de couro, vai, uma coisa assim que é para brincar só, não é para função alimentar, E, nutricional, vai. sim, muito obrigada, viu, Gil? Teve mais uma pergunta agora, mais no fim. Uhum. É, ela gostaria de saber o mecanismo, como que poderia ser essa diminuição da dor do rato com a ambientação enriquecida. Então, na realidade, eu pedi para ela acessar o paper, porque Tá, lá porque lá tem mais detalhes, né? lá tem como é que eles mediram, como é que eles avaliaram isso. Eu acho que ficou a dúvida aqui da Dayana, era quando e como iniciar o enriquecimento, sempre. E de preferência antes de começar o experimento, no período de ambientação pesquisador-aluno, que lá na nossa instituição é de 15 dias antes de fazer qualquer coisa, ele vai ter que ir lá todo dia manipular o animal, entender como a coisa funciona, já fazer a sua ambientação, a sua contenção, né? Isso é que é o mais importante. Agora, o enriquecimento pode ser antes de começar o experimento. Todos os animais do nosso biotério são enriquecidos, os que estão e os que não estão em experimento, né? Para garantir a melhora do bem-estar deles. Tá, muito obrigada. Veio mais uma perguntinha aqui.
O Manda. pessoal está participando, que ótimo. Então, está falando em relação ao enriquecimento ambiental do tipo playground. Vocês Tá. juntam todos os ratos, por exemplo, para interagir, e como fazer a identificação dos animais na hora de voltar para as gaiolas. Então, na realidade, a gente identifica antes de pôr, né? Então, se eu vou colocar uma caixa que já tem 5 animais, provavelmente eles já estão com os rabinhos marcados, né? Agora, se eu vou pegar 5 ratos que estão em caixas isoladas, aí eu marco 1, 2, 3, 4, 5 para saber quem pertencia a qual caixa. Mas, assim, diferentemente do camundongo, o camundongo odiaria isso, porque o camundongo é territorialista, né? Ele não gosta de que mexe no ambiente dele, de que muda o cheiro do que tá. O rato, nessa hora, ele interage mais com os amiguinhos do que com as coisas que a gente põe lá, entendeu? Com a bolinha de piscina de bolinha, com o papel picado. É mais para um interagir com o outro mesmo, o cheirar, ir lá futucar o irmãozinho. Então a gente marca antes de pôr junto, deixa os 10 minutos e depois devolve, né? É uma coisa que seria impossível fazer com camundongo. Eles se matariam nos primeiros segundos, né? Para você ver como eles são tão parecidos e tão diferentes. Sim, me veio uma questão interessante aqui sobre o que você falou, e também a Cláudia faz um link com o que a Cláudia falou, a questão de você conhecer o seu modelo, né? E se familiarizar muito bem, então ler bastante, ter o convívio ali diário no biotério, né? Antes de começar o experimento, né? Para você, qualquer alteração comportamental ou clínica mesmo, você conseguir identificar, né? Então é bem importante. Aí Então, nesse sabe o que eu... contexto, Não, desculpa, eu desculpa. lembrei de uma coisa, termina, depois Não, eu falo. claro. Aí, nesse contexto, eu gostaria de saber, na verdade, com a Cláudia, sobre o treinamento, qual que seria a sequência, né? Um aluno que está começando agora, ele vai começar a entender o seu modelo, vai ler sobre o seu modelo, se familiarizar, né? Vai ser usuário do biotério. Então, qual seria, assim, a sequência, né? Como que ele começaria o treinamento dele? Desculpa, Gil, depois, se você quiser retomar. Não, imagina. Bom, deixa eu só voltar um pouquinho também a questão que a Juliana comentou, né? Ela estava falando dessa interação, e para frisar, realmente, com camundongo macho a gente nunca pode fazer isso, porque eles têm uma hierarquia muito bem estabelecida, então qualquer tipo de odor pode ser que não gere briga na hora, mas quando você devolver na gaiola, eles vão brigar muito. Com fêmea é possível. As fêmeas elas têm outro tipo de interação, né? Então, com as fêmeas a gente consegue fazer isso. Mas sempre tem que ter uma ressalva com o camundongo. E o rato, ele é extremamente sociável. Então, com o rato a gente também consegue trabalhar tranquilamente. E também, né, perguntaram se essa questão dos camundongos, a Juliana também comentou que manipular ajuda. Eu compartilhei com vocês 2 vídeos, né? É um vídeo de rato e o outro com camundongo. Então, essa manipulação ajuda muito, e a gente faz isso antes das aulas práticas da disciplina de animais laboratório, que são 80 alunos que vão manipular os animais, e a gente faz toda essa interação, tanto com rato quanto com camundongo. Rato, a gente trabalha com macho e fêmea, e eles ficam de boa, lógico que a gente vai fazer interação separado, né, para evitar estresse e algum acidente indesejado. Agora, os camundongos para aula, a gente sempre trabalha com fêmea, e daí a gente pode misturar e não tem problema nenhum, funciona bem também. Tá? Agora, indo na pergunta, em relação ao treinamento. Sim, é exatamente isso. Então, primeiro, né, a gente tem uma conversa para o aluno conhecer o modelo experimental, ele tem que fazer uma busca na literatura e procurar o que tem de informação disponível. Primeiro, ele tem que entender o que ele vai fazer, é a primeira etapa. Depois que ele entendeu, ele já tem um projeto bem estruturado, daí ele vai fazer os treinamentos. Então, a primeira coisa, qual a experiência? Eu pergunto qual é a experiência que ele tem com o animal. Os primeiros treinamentos é só de manipulação mesmo, de entrar no biotério, trocar a gaiola, e é recomendado que isso demore mais do que 2 semanas. Então, às vezes eles ficam lá, sei lá, 1 mês mexendo com os animais. O quanto mais tempo, melhor. Então, ele vai aprender mesmo, vai aprender a trocar gaiola, vai aprender a rotina do biotério, e nesse procedimento, ele já vai fazendo essa manipulação básica, né?
Então, pegando, segura o rato, ou que seja o camundongo, um pouco mais de tempo, vai acostumando com o animal. Primeira etapa. A segunda etapa, ele vai aprender a fazer a contenção, porque a contenção é mais de 90% do procedimento. Então, com uma contenção bem feita, a técnica em si, você consegue, você vai lá, você vai ver passo a passo e você consegue repetir a técnica. Mas imagina, eu sempre mostro, né, a gente tem nas aulas práticas um vídeo de injeção intraperitoneal, que uma pessoa está fazendo a contenção e o rato começa a se debater, daí ele está enrolado num pano, você não enxerga onde está fazendo a injeção, então fica impossível. Então, a partir do momento que ele está bem firme, você tem a referência anatômica onde vai fazer o procedimento, o restante é a técnica propriamente dita, né? Então, daí a terceira etapa, depois que domina a contenção, daí vai fazer o procedimento. Geralmente, a etapa do procedimento acaba sendo a mais rápida. O que mais demora é a contenção, que parece ser simples, mas não. E, assim, cada um tem o seu tempo. Então, a gente tem que conhecer, né, e tem que respeitar o tempo de cada um. É Muito isso aí. obrigada, viu? Gil, Deixa você eu gostaria só. de retomar, claro. Eu gostaria de só mostrar um negócio para vocês que é muito legal também, que eu não sei se vocês conhecem. Eu vou share my screen aqui, só um minutinho. Aqui. Olha, gente, isso aqui é o site do NC3Rs, né? Então, se vocês descerem aqui embaixo, vocês têm Welfare Assessment. É um curso de como identificar o bem-estar do animal durante a experimentação, tá? Então, isso aqui devia ser aplicado em todos os procedimentos experimentais, que é um jeito da gente descobrir como que a gente avalia isso. Olha, esse aqui, ó, que tem o ratinho, tá? Esse curso é um curso que é para rato, camundongo e coelho, tem alguma coisa de cobaio também, e é muito interessante, porque ele ensina você a montar uma tabela para avaliação de bem-estar, e essa tabela pode ser utilizada, inclusive na publicação, né? A gente tem um trabalho publicado já, em que a avaliação do bem-estar dos animais foi feito baseado nesse curso. Então, para quem não conhece, eu trouxe só a título de curiosidade, que é muito legal. E lá na nossa instituição, eu obrigo todos os alunos a fazê-lo, antes de entrar no biotério, né? Ele precisa aprender, porque ele não vai falar assim, mas eu não sei se o animal está encurvado. Encurvado é normal, né? O pelo assim desse jeito é normal, essa orelha para trás é normal. Você vai descobrir, né? Então é muito legal, tá? Obrigada, Gil, por compartilhar conosco. Eu acho que não tem mais perguntas aqui no chat. Lu, não sei se o pessoal tem mais algumas perguntas aí entre o pessoal Não, ô da Klaus, só, Conselho. eu tentei acessar o link que você colocou, porque eu já queria ver, né, os vídeos. Eu não sei se todo mundo conseguiu, mas eu não consegui acessar os dois links do YouTube Education, é isso, né? Alguém conseguiu acessar? Sim? Espera um pouquinho Ninguém. que eu... não? Ó, deu erro Não. também, todo mundo. Eu vou entrar aqui e vou colocar outro. O meu também não Obrigada, viu, não. Klaus. Agora veio outra pergunta, Gil, para você. Pode Quanto falar. de semente de girassol e milho você disponibiliza É um punhado. para os animais? Um É um punhado? punhado, literalmente um punhado. Eu ponho o fundinho do floco, jogo um punhadinho. Assim, se tem mais bicho, eu ponho um punhado maior. Mas é assim, sei lá, 10 sementinhas, não é mais do que isso, né? Né, eu queria só falar que eu amei as palestras, vocês são maravilhosas, foi muito legal. E Eu gostaria de assim, agradecer o convite para poder falar um pouco do trabalho que a gente faz, né? Porque a gente está sempre enfiada dentro do biotério. Então, eu achei que essa ideia de fazer os cursos e ser online e o pessoal depois poder assistir também, porque quem não pôde depois assiste, é muito legal. Parabéns à comissão. parabéns pra gente, né? Não, e eu queria dizer que todos os nossos cursos a gente pensou dessa maneira,
né, de termos palestras e discussões ao final e trazer sempre algo novo, né, que ainda a gente talvez não encontre em publicações ou que ajude, né, no nosso dia a dia. Então, eu já fiquei bastante feliz com essa primeira. Clau, parabéns pelo site. Gil, parabéns pelo seu trabalho, muito maravilhoso tudo. E agradecer aí por aceitarem o convite, por a gente ter essa comissão tão empenhada. E, Clê, obrigada aí também por todo o seu empenho nas apresentações, nas perguntas. As ordens. E convidar o pessoal para a próxima palestra do mês que vem, que será sobre Sim. conflitos éticos, e vai ser bem legal a gente poder participar e conversar e trocar as nossas lamúrias, ok? Espero vocês o mês que vem. Com certeza, dia 20 de março, gente. Também mesmo horário, né? Não, às 14 horas. Vai ser às 14 horas, dia 20 de março. Se inscrevam. A gente vai fazer o mesmo molde, sou eu e a Gil, mas estaremos toda a comissão. E pretendemos trazer aí bastante assuntos para a gente discutir também sobre os conflitos, né? De trabalho, na ética, e vamos ver como será. Gente, obrigada. Clay, você quer encerrar também? Ficou gravado. Quem está sim. perguntando ficou gravado. Não, na verdade, se o pessoal tiver dúvida, Lu, para onde eles podem escrever, por favor? Só acho que seria bom deixar aqui, né? Às vezes um e-mail de contato, por favor. Ô, Henrique, tem como colocar um contato do CRMV, caso as pessoas tenham dúvidas, queiram falar com a comissão, a gente está à disposição para responder dúvidas também. Isso é um nosso interesse, também saber como a gente pode apoiar as pessoas que trabalham, né, na área de ciência de animais de laboratório. Então, quem quiser mandar dúvidas dentro do CRMV, no site do CRMV, ó, até o pessoal já está colocando. Nós ficaremos responsáveis por tentar pegar, né, responder todas as perguntas e mandar novamente para os interessados. E uma das coisas que a gente já imaginou, né, Cleide, é da gente montar aí também um arsenal de dúvidas. E aí a gente disponibilizar depois para todo mundo as dúvidas mais frequentes. Então, durante os eventos, era legal que a gente guardasse, né, as perguntas e que as pessoas falassem mais com a comissão, né, Gil? Isso, acho legal. Isso, vamos compartilhar aí nossas É, experiências. só uma coisa, o link do vídeo, eu não sei o que aconteceu, eu tenho ele salvo, mas daí acessando pelo link realmente não entra, e eu coloquei o link do site para vocês, que tem todos os vídeos, foi esse último que eu coloquei. Obrigada, Cláudia. Perfeito, Pessoal, Cláudia. obrigada, viu? Muito obrigada. Obrigada, gente. Obrigada a todos. E até a próxima. Até a próxima. Até.